Olá pessoal, hoje eu vou apresentar como transmitir dados para a plataforma IOTA via LoRaWAN ATC utilizando o módulo SX1276. Esse módulo ele é utilizado em diversos dispositivos IoT conhecidos no mercado, como por exemplo esse módulo LoRa aqui da LilyGo, que é um shield para um outro dispositivo que eles possuem, mas ele também é baseado nesse módulo SX1276. E existem alguns outros módulos, a placa base da JVTech, por exemplo, que é um dos parceiros aqui da Vimax Soluções, que utiliza esse módulo. Outros módulos da própria LilyGo, que também utilizam ali o SX1276, entre outros dispositivos do mercado que utilizam desse módulo para fazer a comunicação LoRa. Então hoje eu vou apresentar um tutorial de como fazer essa integração desse dispositivo com a plataforma IOTA, utilizando ali o LoRaWAN da American Tower. Então o primeiro passo, se você ainda não possui um cadastro aqui na plataforma IOTA, você pode se cadastrar gratuitamente, basta você vir aqui em Register Free ou Register aqui do lado superior direito e criar uma conta. Basta você colocar ali o nome de usuário, e-mail e senha, que você já vai estar cadastrado e pode logar e já começar a utilizar. O segundo passo para esse tutorial, você vai precisar ter uma linha da American Tower. Então, para isso, você pode contratar aqui diretamente na plataforma IOTA. Então, clicando aqui no menu lateral esquerdo e clicando em Checkout, você pode selecionar aqui um dos nossos 4 planos disponíveis, que basicamente o que vai mudar aqui é a quantidade de uplinks e downlinks em cada um deles. Sempre lembrando que essa contratação ela é feita anual, ou seja, ela é cobrada e renovada anualmente, mas os uplinks e os downlinks são renovados mensalmente. Então, se você gastou, no próximo dia 1º do mês seguinte, você vai ter ali os uplinks e downlinks renovados para você voltar a transmitir dados com o seu dispositivo IoT. Então, você vai simplesmente selecionar aqui a quantidade de cada um deles que você quer contratar, clicar em contratar e concluir o checkout. E aí aquelas linhas já estarão disponíveis para você fazer a ativação lá no cadastro de dispositivos, que eu vou apresentar logo em seguida. Então, seguindo com o tutorial, uma coisa importante antes da gente seguir, pessoal, é em relação à cobertura da American Tower. Então, eles têm cobertura no Brasil todo, principalmente nas capitais e nas principais cidades do interior. Então, se a gente verificar aqui nas principais capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e as principais capitais aqui do Brasil, se a gente verificar, eles possuem cobertura. Então, antes de contratar o plano, verifique que a sua área está coberta pela rede LoRaWAN da American Tower. Depois que você fizer a contratação do seu plano ali da American Tower, você pode vir aqui na parte de dispositivos, clicar em Create Device, selecionar aqui um conector do tipo Custom ATC e aqui na parte de planos já estará disponível aqui todos os planos que você contratou e aí quais você já está utilizando, estão ativados e quais ainda estão disponíveis para ativação. Beleza? Então, tendo dito isso, o próximo passo é fazer a ativação do seu dispositivo aqui na plataforma IOTA, ativar ele na American Tower através da plataforma IOTA. Para isso, você vai precisar das credenciais ali do dispositivo. Então, a maioria dos fornecedores de dispositivo IoT, eles já te fornecem ali as credenciais daquele dispositivo quando você contrata ou compra aquele dispositivo. E aí você pode solicitar essas credenciais diretamente com o seu fornecedor, ou no caso do módulo SX1276, que é o caso do nosso tutorial aqui, você pode entrar em contato direto com a Vimax Soluções. Vou deixar aí os meus dados para contato na descrição desse vídeo, e aí você entra em contato conosco e a gente vai gerar essas credenciais para você ativar o seu dispositivo.
tudo bem? Então, basicamente, existem dois tipos de credenciais. Quando a gente vai ativar o dispositivo aqui na American Tower, existem dois modos de ativação. O primeiro é o modo OTA e o segundo é o modo ABP. Então, se você for fazer a ativação no modo OTA, você vai precisar do Device EUI, do Application EUI e do Application Key. São esses três credenciais. No caso do ABP, você vai precisar ainda do Device EUI e do Application EUI, e também do Device Address, Network Session Key e Application Session Key, ok? Então, se você estiver utilizando o módulo SX1276 aqui na plataforma IOTA, entre em contato com a gente que a gente gera essas credenciais para você. Vamos dar um nome aqui para ele, que é exatamente esse nome aqui. Vamos só pôr aqui. Loura Shield. Vamos repetir o nome aqui na descrição. E agora vamos colocar ali as credenciais que a gente copiou. Nesse caso, no caso de vocês, vocês vão entrar em contato com a Vimac para recuperar essas credenciais. Só lembrando que logo após esse tutorial, eu vou deletar essas credenciais, deletar o dispositivo, então ele não estará mais disponível para vocês utilizarem, então não adianta nem tentar utilizar, que vocês não vão conseguir. Aqui o Device Address. Por último, Network Session Key e Application Session Key. Colado, então, agora que a gente já colou as nossas credenciais, vamos escolher o plano que a gente quer ativar aquele dispositivo. Então, veja que por eu ter desativado esse dispositivo agora há pouco, ele voltou a estar disponível aqui para reativação. Vou selecionar ele no mesmo plano, deixar as configurações padrão e clicar em Create. A gente vai receber uma mensagem que o dispositivo foi cadastrado com sucesso e ele já estará disponível aqui no inventário de dispositivos. Então, com o dispositivo já ativado, vocês vão ver que ele já tem aqui uma atividade, que é justamente da hora que eu estava testando antes de começar o tutorial, para verificar se estava tudo correto. Então, se a gente clicar aqui nele e vir em Live Data, vocês já vão ver aqui dados anteriores aqui ao tutorial. Se você ativou o dispositivo agora, vocês vão ver aqui que vai ser retornado ali no Metrics, quer dizer que ainda não tem dados para aquele dispositivo, mas eu vou apresentar aqui para vocês como que a gente faz essa integração agora. O próximo passo é a gente montar esse setup aqui. Então, a comunicação com o módulo, normalmente ela é feita aqui pelo MISO, né, do ESP8266, com ali o Shield. No nosso caso, esse aqui é o pinout. Eu também vou deixar aqui para vocês na descrição o link para vocês acessarem esse diagrama. Então, basicamente, essas são as conexões. Então, o módulo trabalha aqui com 3,3 volts. A gente conecta aqui a alimentação. Depois o pino D8, ele vai no 18 do módulo ligou. E aí, para cada módulo existe uma pinagem diferente, então consulte aí qual é a do dispositivo que você está utilizando. No meu caso é essa. O D7, ele vai aqui no 27 do módulo. O D6 vai no 19. O D5 no 5. D3 no 13. O D2 no 14. E o D1 no 23. Então essa é a conexão para esse módulo aqui da LilyGo, para esse Shield. Então o meu setup já está montado aqui, deixa eu apresentar para vocês. Conectei aqui o dispositivo. Então, o meu dispositivo já está conectado. Vou abrir agora o Arduino IDE. Aqui no Arduino IDE, vou selecionar o meu módulo, que é o ESP8266, através aqui das placas instaladas.
ESP8266. Se você não sabe adicionar ali placas adicionais, você pode vir aqui em preferências. E aqui na lista de placas adicionais, você copia e cola esses dois links. O primeiro para adicionar as placas do ESP8266 e a segunda do ESP32. Vou deixar também esses links aqui na descrição do vídeo. E aí você já tem ali o suporte dos ESPs aqui dentro do Arduino IDE. Selecionando a placa, a gente pode pegar o código. Esse código também, vou deixar ali na descrição o link para o GitHub desse código. Daí você pode baixar ali o código e utilizar aí no seu projeto. Só fazendo uma breve citação aqui, a gente está baseando esse tutorial aqui no tutorial do Pedro Bertoletti, que está no próprio site da IoT Labs, que ali é um parceiro Evernet e American Tower. Então, a gente está se baseando nesse código aqui para fazer toda a integração com a plataforma IOTA. Então, dando os créditos aí para o Pedro, vão lá, consultem o tutorial dele, caso vocês precisem ali de algum material extra. Vou deixar também aqui o link na descrição desse vídeo. Então, estando tudo configurado, a gente vai precisar também baixar a biblioteca chamada ali LMIC, que é a biblioteca que a gente utiliza para fazer essa comunicação com a rede LoRaWAN da ATC. Você pode vir aqui em bibliotecas, digitar MCCI ou simplesmente LMIC. E aí você vai instalar essa biblioteca aqui chamada MCCI LoRaWAN LMIC Library by IBM, MEF, alguma coisa. Então na versão aqui, no dia que eu estou gravando esse tutorial, é a 4.1.1. E aí depois que você fizer a instalação da biblioteca, você vai ter que ir ali no arquivo de configuração do Arduino para selecionar qual que é a frequência de operação do seu módulo. Então lembrando que no Brasil a frequência de operação do LoRa é em 915 MHz, então a gente vai precisar fazer essa configuração nesse arquivo. E aí também vou deixar aqui no link da descrição qual que é o endereço, né, qual que é o caminho para você chegar até esse arquivo de configuração. Mas aqui na minha máquina, o arquivo está instalado, as bibliotecas do Arduino ficam instaladas aqui em documentos, Arduino, bibliotecas. Daí você procura pela biblioteca do LMIC, que é essa MCCI. Aqui em Project Config. E no arquivo LMIC Project Config.h, você vai abrir para fazer as configurações da frequência de operação. Então, abrindo o arquivo, ele vai ter por padrão ali algumas configurações. Você vai alterar aqui e comentar as outras frequências que vêm por padrão e descomentar a frequência CFG_AU915, espaço 1. Também vai definir aqui como o módulo de comunicação o SX1276 e, por fim, habilitar essa configuração aqui, HAL_init, LMIC, HAL_init. Feita essa configuração, você salva o arquivo, pode fechar. E aí, então, a gente já pode gravar o código aqui no ESP8266. Então, antes da gente fazer a gravação, vou comentar um pouquinho sobre o código. Aqui, você vai colocar suas credenciais que foram geradas pela VMAC e repassadas para você, tanto o seu Network Session Key quanto o Application Session Key, e o Device Address. Você vai colocar aqui, todos nesse formato. Lembrando que esse device address ele tem que ser único, então se já existir algum dispositivo na rede com esse device, você vai ter um erro na ativação, naquela ativação que a gente fez lá na plataforma IOTA. E observe também aqui que a gente não utilizou ali o DevEUI e o Application EUI. Porque na ativação ABP, apesar da gente ser obrigado a utilizar ali na ativação no portal,
para ativar ele no modo ABP. A própria ATC exige, né, que a gente passe esses parâmetros, no caso a Evernet, que é a operadora do Network Server, mas aqui no código você não precisa disso. Então, simplesmente Network Session Key, Application Session Key e o Device Address. Aqui nessa variável MyData, vocês vão perceber que é o dado que a gente quer transmitir. Nesse caso aqui, a gente definiu uma string para fazer ali simplificar esse primeiro processo de comunicação. Na parte 2 desse tutorial, eu vou ensinar como definir um objeto JSON. E aí você pode adicionar ali quantos parâmetros você quiser, como por exemplo, valores de sensores, temperatura, umidade, altitude, informações de qualquer tipo de sensor que você quiser definir. Então a gente vai apresentar como definir um JSON para enviar para a plataforma já no formato JSON. Mas nesse primeiro caso a gente vai ensinar só com uma string para facilitar esse processo de transmissão e também simplificar ali para quem está aprendendo, né? Quanto menos coisa, melhor. Essa TX intervalo, ela define qual que é o intervalo de transmissão entre cada transmissão. Então, perceba que se você contratou um plano com menos quantidade de dados, se você colocar aqui 30 segundos, em poucos minutos você já vai consumir todos os seus dados. Se você colocou um plano G ali, por exemplo, você tem uma quantidade maior de transmissão, de uplinks, mas também não é ilimitado. Se você transmitir ali os 4.800 uplinks, o seu plano vai acabar e aí você vai poder voltar a utilizar só no mês seguinte. A próxima configuração, que é o ganho LoRa dBm, essa daqui a gente definiu ali em 20 dBm, que é o ganho máximo desse módulo, mas você pode definir aí algum outro parâmetro e ajustar conforme você achar necessário. Esses aqui são os pinos padrões ali do Terraigro, do módulo LoRa Shield da LilyGo, que ele chama Terraigro, com o ESP32. Então, se você utilizar ele com o ESP32, muito provavelmente essa vai ser a definição dos pinos. No meu caso aqui, como eu estou usando com o ESP8266, a configuração dos pinos ficou essa aqui, que foi a que a gente falou ali já, né? O D0 no 23, o D1 no 14, o D2 no 13 e assim por diante. E aí, aqui o GPIO de cada um deles, correspondente ao D0, por exemplo, é o 16, ao D1 é o 5 e assim por diante. Daí você pode consultar o pinout do ESP8266 ali na própria internet, em algum site, que existem diversos. Aqui a gente faz algumas configurações da comunicação com o Shield, e aí aqueles pinos que a gente definiu aqui, a gente também configura eles aqui. Daí aqui são algumas funções para envio e início da transmissão dos dados ali para a rede LoRaWAN. Então, no nosso caso, como a gente está usando a ativação ABP, a gente simplesmente vai transmitir os dados e não vai aguardar ali uma conexão, né, um join, que normalmente acontece quando a gente está usando no modo OTA. No nosso caso, a gente só simplesmente vai começar a transmissão, abrir a janela de transmissão e completar essa transmissão. E aí a gente vai ver ali um print quando os dados forem transmitidos ali, um EV_TX complete. Então essa função, basicamente, ela fica responsável por iniciar essa janela e finalizar essa janela de transmissão. Aqui é uma outra função que também ele tem um comportamento parecido. Ela, de fato, é quem chama ali a função final de transmissão dos dados do LMIC. E aí aqui a gente pega e adiciona aqui o nosso dado em si, né? A gente vê qual que é o tamanho para poder enviar, porque a função pede ali qual que é o tamanho ali para montar o buffer e enviar aqueles dados. E aí, de fato, ela envia aquela informação para a rede LoRaWAN. Então, basicamente, essa é a função que, de fato, chama ali o início da transmissão, e a outra ali é mais para controle da janela de transmissão com a rede LoRaWAN. Aqui é o Void Setup, a gente tem aqui uma comunicação de 115.200 bounds, algumas definições de pinos, e aqui tem duas configurações. Então, essa primeira SPI Begin, definindo aqui quais são os pinos para fazer a comunicação ali com o Shield. Você vai descomentar essa linha aqui, caso você estiver utilizando com o ESP
32, e caso você esteja utilizando com o ESP8266, ali a definição dos pinos do SPI, ela já é configurada por padrão. Então, quando você põe um SPI Begin, o próprio Arduino IDE aqui já sabe quais são os pinos que vão ser utilizados ali para comunicação, que são aqueles pinos que a gente definiu lá em cima. Então, você inicia o módulo, faz um reset aqui da biblioteca LMIC, define ali as variáveis com as credenciais ABP, e aqui a gente vai definir também algumas questões de banda de comunicação. Então a gente escolheu aqui a subbanda 0, porque é a subbanda que a rede LoRaWAN da American Tower funciona no Brasil. Se você fosse utilizar a TTN, por exemplo, ou uma outra rede, você poderia configurar isso aqui com o canal, né, a subbanda que seja específica ali para o seu gateway. No caso da rede da American Tower, é a subbanda 0. A gente faz aqui o set ADR Mode, ali, que é o adaptativo Data Rate 0. Algumas opções aqui da janela de recepção e do Data Rate, do Spread Factor. Isso aqui influencia ali na distância de transmissão dos dados. Então, quanto maior o Spread Factor, maior a distância você vai conseguir comunicação. Ali ele fica mais sensível, mas por outro lado ele perde em capacidade de taxa de transmissão, de quantos dados ele consegue enviar ao mesmo tempo. E o contrário, o inverso, é se você põe um SF menor, você consegue transmitir mais dados, só que em uma distância menor também. Então, vai aí de caso a caso. Se você estiver mais longe da antena, talvez seja mais interessante colocar um SF maior. Se estiver mais perto, pode ser que não tenha necessidade. Esse para a janela de recepção e esse para a janela de transmissão. Então, são duas definições aqui do Data Rate, Spread Factor. E aqui o ganho do módulo. Por fim, você força o primeiro envio do pacote, e aí ele fica num loop infinito aqui, enviando a cada 30 segundos. Então, basicamente, esse é o código. Não expliquei no detalhe do detalhe. Você pode pegar, utilizar ele de exemplo e ajustar conforme a sua necessidade. Então, vamos gravar agora o módulo. Deixa eu conectar aqui a porta USB. Conectado, vamos escolher a porta. Porta de comunicação já está configurado, porta 8. E vamos gravar o módulo. Vai demorar um pouquinho ali para compilar o código. E assim que ele for gravar, eu volto para vocês. Então, iniciou ali a gravação do módulo. Talvez você receba ali um erro de que os pinos não estão mapeados. É porque existem vários dispositivos que essa biblioteca ali já tem uma configuração padrão para aquele dispositivo, mas normalmente uma placa de desenvolvimento que tem já integrado nela tanto o ESP quanto o módulo ali LoRaWAN, e aí essas placas já estão mapeadas e por padrão você consegue utilizar elas. No nosso caso a gente está usando um módulo avulso, então pode ser que dê algum erro nesse sentido. O meu aqui não apareceu, mas caso apareça no seu, deixa gravar normalmente que o código vai funcionar. Então, vindo aqui no monitor serial, ele vai conectar. Eu vou resetar aqui o módulo. E aí ele vai começar a transmissão dos dados a cada 30 segundos. Então ele põe aqui um EV Start, um EV TX Completed. E aí quando ele faz essa transmissão, a gente pode ir lá na plataforma. No dispositivo, aqui em Live Data, atualizar as informações. E veja que a gente já recebeu os dados. Então a gente vai receber aqui várias informações de sinalização ali da própria rede LoRaWAN. Então, informações de info, warning, uplink, entre outras. O próprio downlink ali que ele faz para ajustar a taxa de transmissão de dados, o adaptativo data rate que a gente deixou ligado. Então ele faz isso para regular automaticamente ali a taxa de transmissão e a potência de transmissão. Então, caso o dispositivo esteja mais longe, ele define ali um spread factor maior para transmitir em distâncias maiores.
ou menor para transmitir em distâncias menores, e isso influencia ali na quantidade de uso de bateria, que isso é muito importante no mundo do IoT, mas no nosso caso ali a gente deixou o SFX12 mesmo, e aí ele vai priorizar ali a distância ao invés da quantidade de dados, mas esse downlink aqui é justamente, ali na maioria das vezes quando a gente vê um downlink desse aqui é para fazer esse ajuste ali por conta que a gente deixou o Adaptive Data Rate habilitado. E os dados úteis ali da nossa transmissão ficam aqui no uplink. Se a gente abrir aqui e vier aqui no payload string, a gente vê aqui a string que foi transmitida, que é justamente o Terraigro LoRaWAN que estava definido lá no nosso código. E aí, a cada 30 segundos, a gente atualizar aqui, a gente já vai ver que tiveram mais transmissão de dados. E a cada 30 segundos, o dispositivo vai transmitir para o ar, e aí na primeira antena que chegar aquela transmissão, vai receber aqueles dados ali, internalizar no Network Server e retransmitir para a plataforma IOTA. Bom, pessoal, agora que a gente já está recebendo os dados aqui na plataforma, a gente pode montar algumas dashboards para visualizar aquelas informações. Vamos vir aqui na parte de dashboards, criar uma nova dashboard. Aqui na parte de widgets, vamos adicionar um novo widget, selecionar o dispositivo ali LoRaWAN que a gente cadastrou, o tipo de gráfico de visualização, vou colocar aqui um time series. Eu deixei o dispositivo aqui transmitido durante algum tempo, então a gente vai conseguir ver um dado histórico ali da transmissão. E vamos escolher a variável. Então aqui no nosso caso, vamos ver o valor do sinal da transmissão. Então a gente pode ver aqui o RSSI e ver o histórico. Aqui vamos colocar aqui nas últimas 3 horas. E aí aqui a gente consegue acompanhar aqui qual que é a qualidade do sinal ao longo do tempo. Podemos mudar o título aqui também para RSSI e podemos salvar a dashboard. Beleza, agora a gente consegue acompanhar aqui a qualidade do sinal que está sendo transmitido ali pelo LoRaWAN. Se a gente voltar lá no dispositivo, abrir aqui o dispositivo, a gente consegue ver ali que ele está transmitindo, né? Então ficou verdinho. Vamos vir aqui em Live Data, e aí lembram que tinham vários tipos de informações aqui, é o uplink onde vinha o dado útil, downlink que é aquele para fazer o ADR, né, o Adaptive Data Rate, e temos outras informações, como por exemplo a localização, informações aqui, como por exemplo, vamos abrir aqui o uplink, então a qualidade do sinal, como a gente comentou, que aqui no rádio, na variável rádio, RSSI, a relação de sinal-ruído e algumas outras informações, o GPS, o canal de comunicação, entre várias informações. Todas essas variáveis aqui, elas são listadas lá na criação do widget, então você pode utilizar qualquer uma dessas informações para criar ali o seu dashboard e aí monitorar essas informações da rede. E também a informação que é o payload útil. Então aqui na parte 2 desse tutorial a gente vai ensinar como enviar os dados ali num JSON para a gente poder printar, por exemplo, apresentar na tela o dado histórico de um gráfico, o dado histórico de um gráfico não, perdão, o dado histórico de temperatura do sensor, de umidade de um sensor, ou outra informação que vem ali do sensor. A gente vai poder apresentar ela lá em forma de gráfico, mas por enquanto vamos printar aqui a informação em string que chegou via LoRaWAN pelo nosso dispositivo. Vamos voltar lá em dashboard, e na dashboard que a gente criou, vou pôr aqui, entrar no modo de edição, mudar aqui para tutorial SX1276. Vou salvar para armazenar aquela informação. Vamos adicionar aqui mais alguns widgets. Podemos mudar aqui a taxa de atualização, com que as informações são atualizadas aqui na tela. Vou
pôr para 5 minutos, para ele não atualizar enquanto eu estou mexendo. Vamos adicionar aqui um novo widget, escolher o dispositivo que a gente cadastrou, colocar um texto, porque aquela informação ali que a gente enviou no uplink é texto, e vamos lá escolher ali o payload string, que é, se eu não me engano é o nome da variável que foi gerada com o payload que a gente enviou. Então aqui em payload, parâmetros, payload string, vamos adicionar, e ali o Terraigro LoRaWAN que a gente enviou lá no código do Arduino, que é exatamente esse código daqui. Então vamos adicionar, redimensionar esse widget, vamos colocar ele aqui. Vamos colocar aqui o uplink, string, vamos salvar. Beleza, podemos adicionar informação também como a localização, como a gente tinha falado, vamos selecionar o dispositivo, colocar aqui um OpenStreetMap, e aí a gente vai escolher um gráfico, pode escolher um gráfico de ponto, um gráfico de linha, e aí a gente consegue ali mapear o histórico por todas as antenas que aquele dispositivo se conectou e multipontos. Então vamos escolher aqui um gráfico de ponto por enquanto, o zoom vamos deixar automático. Bom, na verdade vou colocar 12, que é um valor padrão. E o Tile Layer a gente pode pôr aqui do próprio Google Maps ou do OpenStreetMap, se a gente quer adicionar marcador ou não. Então vou vir aqui nas variáveis, vou selecionar a variável params.radio.hardware.gps, e aí eu seleciono o GPS, porque aqui no widget de gráfico ele precisa tanto da latitude e da longitude, então a gente escolhendo aqui o GPS, ele já vai identificar que é os dois. Vamos clicar em OK, e aí ele vai plotar aqui no gráfico a localização da antena em que o meu dispositivo transmitiu pela última vez. Então, esse aqui, só lembrando, é localização da antena. Vamos salvar. E aqui, sempre que o dispositivo transmitir, ele vai informar qual foi a antena que ele se conectou por último. Então, a gente pode ver aqui que a última transmissão foi às 20h43, exatamente agora, como o dispositivo está configurado para transmitir a cada 30 segundos. E nessa latitude e longitude aqui, na cidade de Uberaba, que é a cidade sede da Vimax Soluções. Se a gente vir aqui alterar esse widget para multipontos, e a gente adicionar o marcador, ele vai mostrar em todas as antenas que o dispositivo já se conectou. A gente pode ver aqui que ficou até mais preto a sombra. Então quer dizer que todas as conexões foram aqui nesse mesmo local, mas dependendo aí da sua região, pode ser que ele se conecte em várias antenas ao mesmo tempo. Vamos aumentar o intervalo aqui para 30 dias, 180 dias, vamos ver se ele chegou a se conectar em outra antena. Sim, chegou. Então aqui a gente pode ver que em alguns outros testes ele se conectou aqui numa outra antena. Mas basicamente ficou até pesado de carregar aqui, 180 dias. Ele está renderizando tudo, acaba ficando um pouco pesado. Mas voltando aqui para as últimas 3 horas, você consegue plotar ali um gráfico mostrando todos os pontos por onde o dispositivo já se conectou. Vamos editar aqui, voltar para ponto. OK. Vou pôr no modo de edição novamente, alterar aqui o layout, colocar o título novamente, localização da antena, e vou salvar. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima.